Olá, senhores! Aqui é a mente consciente. A arte é a união de duas coisas, a técnica e a emoção. Pois, embora alguns possam dar muita importância à técnica e à habilidade na execução, fica faltando o aspecto emotivo. Este complementa toda a realização. Toda coisa que o homem faça exige técnica, significando obedecer a requisitos daquela modalidade de arte. Por exemplo, nós temos a dança. Existem muitos propósitos para as danças. Algumas possuem sentidos mais complexos e outras mais simples. Algumas carregam significados históricos. Nós temos como exemplo as danças que algumas pessoas, quando estão incorporadas por algumas entidades, fazem, tendo um propósito referente ao motivo de incorporação da entidade. Um caso muito interessante é a dança do ventre. Acontece de existir duas correntes que remontam ao Egito. Uma tradição se refere à deusa Ísis e outra à deusa Bastet. E assim ocorre em respeito à África. Existem danças para celebrações e outras danças para rituais, sendo que os sentimentos e intenções são diferentes pelo modo como usa a dança. As danças possuem significados, modos e conceitos que são carregados pelas culturas que as geraram. E voltando ao assunto da arte, ela é sempre uma forma de comunicação, algumas vezes mais nítida e por outras vezes mais sutil. O ponto é que a arte, esta com o A maiúsculo, é uma criação de algo novo, algo que possui uma harmonia com a técnica e a emoção. Onde estão harmonizadas essas duas coisas, elas beiram a inspiração e a maestria, surgindo algo único e exclusivo. Isto são os grandes hábeis, os melhores, sejam na dança, na escrita ou no falar. Cada uma dessas formas de expressão de técnica e emoção, ela expressa a mente do indivíduo que, ao realizar a arte, ele imprime conforme a condução ao seu propósito a intenção. Onde quanto mais sutil, por ser menos percebido pela visão da mente racional, ele consegue se comunicar com maior força no emotivo da pessoa. Toda a forma de arte, seja ela qual for, deve provocar uma mudança daquele que esteja diante dela. Quanto maior for a mudança da percepção da pessoa que esteja em contato com a arte, mais poderosa e maior ela é. Pois as artes, sejam elas quais forem, pelo grau de impacto e sofisticação, elas reverberam nos dois campos das pessoas. O seu aspecto racional e emocional são atraídos, onde o indivíduo analisa por essas duas óticas, observando pelo intelecto e pelo sentimento. Quanto maior for a similaridade, a qualidade nessas duas esferas da percepção, mais reverbera nela. A arte no geral, para mim, já que eu sou daquele que gosta de fazer analogias, irei fazer o seguinte: existem dois mundos. O Muspelheim, que é o fogo no extremo sul, e o de Niflheim, que é o de gelo no extremo norte. Niflheim é toda a coisa material, toda a coisa lógica, entendível com funcionamento e forma. Enquanto Muspelheim é aquilo que é espiritual e lógico, incompreensível, que não tem nenhuma forma de ser compreendida pela mente. Algumas faíscas de Muspelheim começam a fazer o gelo de Niflheim derreter, onde o gelo e o fogo geram em sua união o Jotun Ymir. Ymir, numa tradução livre, significa algo como urrador, ou seja, ele é a união entre o espírito e matéria de forma caótica e incompreensível. Quando Odin e seus irmãos eles matam Ymir, criando a árvore Yggdrasil, eles pegam o urrador, que seria como um ruído, começam a desmembrá-lo, organizando, e nisto acabam gerando um mundo. Deste ruído começa a fazer surgir o som do oceano e todas as águas. Deste ruído começa a fazer surgir o som dos ventos. Ou seja, para o entendimento daqueles que ainda não pegaram, eles pegam o ruído e criam a harmonia, gerando um mundo complexo. A mesma coisa é a arte. Os grandes artistas pegam uma arte e a usam com um propósito. Alguns com o propósito de ser belo e se movem a criar algo harmônico, pensando em todas as partes separadas, tendo todo um cuidado de gerar algo esférico. Ou seja, você consegue ter uma leitura muito grande da realidade por meio daquela obra. O que eu considero acontecer com a obra dos gênios, eles muitas vezes possuem propósito de construir raciocínios que causam encanto, e por muitas vezes eles desejam desfazer o trabalho de Odin e seus irmãos, voltando à figura caótica de Ymir, por mostrar algo que esteja com o propósito dele, ou seja, ele está mais alinhado com Loki.
pois Odin é o que atua no aspecto da razão e da harmonia, enquanto Loki, que é o oposto dele, pois atua no aspecto da intuição e é caótico. Isto mostra duas formas de arte. Uma que tenta criar uma nova concepção de mundo de harmonia e ideais, enquanto outra tenta destruir ou demolir a concepção de mundo de harmonia, e o ponto sempre é pela complexidade. Quanto mais elaborada e tiver de raciocínio maior sobre a realidade, ela irá reverberar mais tempo, onde as artes que não são profundas e não têm o propósito de criar qualquer forma de percepção, mais rapidamente ela será esquecida. Enfim, espero ser entendido.